Pessoal, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de terça-feira. Semana para a gente já está bem corrida, que a gente começou no domingo, né? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de vocês, ressaltar a importância e a relevância que esse tema tem para nós e acreditamos que para vocês também. OEA é um assunto que não foi só uma sigla no passado, mas faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, e a gente colhe os benefícios disso, né? Sem dúvida, as empresas certificadas, ao longo do tempo, passaram a desfrutar de condições um pouco melhores do que a gente tinha antes. Nós estamos promovendo esse evento para reforçar o nosso compromisso com a certificação. E, de fato, a gente acredita que uma cadeia certificada, uma cadeia mais segura, ela não só traz redução de custo, como ela traz uma maior previsibilidade e um maior controle para as nossas operações. Então, o que inicialmente podia ser um potencial pré-requisito ou algo que as empresas buscavam para se adequar a um novo requerimento da aduana brasileira ou das operações logísticas aqui no Brasil, passou a ser um grande benefício, e a gente vive isso. Um ponto importante que, com o aprimoramento das empresas certificadas, novos itens vão vindo. Então, a gente começa com uma estrutura mais básica, se preocupando com aspectos mais simples da operação, mais óbvios, talvez mais triviais, e depois a gente começa a evoluir um pouco mais. E estamos nesse processo de evolução agora. Hoje, os novos itens adicionados são de extrema relevância, os itens de controle, né, do OEA Segurança. Basicamente, controles em relação à lavagem de dinheiro e controle de pragas. Esses dois itens que foram adicionados, a gente vai explorar um pouquinho mais, mas é de suma importância. Acho que todos nós queremos ter uma operação mais segura, uma operação mais lean, mais rápida, e que isso possa se traduzir em ganho de eficiência. Eu queria agradecer aqui o Daniel Gobi por nos instruir, direcionar, ele tem sido parte integral dessa jornada nossa de conhecimento e desenvolvimento do OEA, e também agradecer a Miriam, que lidera o nosso time aqui no Brasil, tem feito um trabalho fantástico também. Não só ela, mas toda a equipe que faz parte. Então, com isso, agradeço mais uma vez a presença de vocês e passo a palavra para o Daniel. Olá, pessoal. Bom dia aí a todos. Espero que estejam bem. Bom, como o Sal comentou, a proposta hoje é a gente falar um pouco sobre o programa de OEA, falar um pouco do processo de implementação, de manutenção, falar um pouco sobre as dificuldades, as necessidades, trazer um pouquinho de informação aí para vocês. Aí, ao término, quem tiver interesse, fica à vontade de mandar perguntas aí, ou se não, direcionar para o time aqui da DSV. E, com todo prazer, a gente vai trabalhar para fazer essa devolutiva o quanto antes aí para vocês. Bem, bom, eu quero começar o nosso dia hoje falando um pouco do programa de OEA, trazendo um pouco dessa estrutura do programa. Pode ser que alguns de vocês estejam presentes aqui e não conheçam, então entender um pouquinho o que é o programa de operador econômico autorizado. Ele é um programa da Organização Mundial das Aduanas, ele já é implementado em grande parte dos países que estão ali vinculados à Organização Mundial das Aduanas, e ele tem como propósito no mundo todo desburocratizar, simplificar o trâmite no comércio internacional, tanto para as atividades de importação quanto para as atividades de exportação. E dentro dessa estrutura, o programa de operador econômico autorizado, ele traz um conceito diferenciado, um conceito baseado numa administração de processos, numa administração de riscos,
que visa, né, fazer com que empresas habilitadas, empresas que buscam essa certificação, principalmente, né, por ser uma habilitação em caráter voluntário, essas empresas passam a usufruir de benefícios, seja um benefício de simplificação de trânsito, seja um benefício associado ao acordo de reconhecimento mútuo, seja um benefício de menos inspeção, de mais parametrização em canal verde, né, sem conferência. E o programa, como o Gustavo trouxe, ele vem crescendo, principalmente aqui no nosso país, né, e fazendo com que essas empresas interessadas, essas empresas que buscam a certificação, possam usufruir desses ganhos, sejam eles aduaneiros, sejam eles logísticos, e assim ter ali uma performance melhor, uma competitividade melhor dentro de sua gestão. Para quem vem acompanhando, né, a Receita Federal ela publica de maneira periódica alguns números. Esses números foram os últimos publicados, consolidados até o dia 31 de agosto. E ele traz ali algumas informações que são interessantes para as empresas, tanto certificadas quanto aquelas também que buscam a habilitação. Então, hoje, no Brasil, existe em torno de 650 empresas certificadas, um total aí de 238 certificados emitidos. A gente precisa compreender que, exemplo, empresas importadoras e exportadoras, elas acabam obtendo duas certificações, uma para as atividades associadas à conformidade aduaneira, outra relacionada às atividades de segurança na cadeia logística. E, além dessas empresas já certificadas, outras 291 empresas estão aguardando na fila o processo de análise por parte da Receita Federal, né? Também empresas interessadas, também empresas buscando essa certificação e trabalhando, né? A gente vê aí o mercado em constante movimentação, trabalhando para obter esses benefícios. Já na segunda coluna do slide que está aparecendo aqui para vocês, a gente vê ali alguns ganhos dessas empresas habilitadas. Então, a gente tem ali, inicialmente, né, um índice muito alto de canal verde, principalmente na importação, chegando ali aproximadamente a 99,5% em média, tá? E algumas reduções de tempo, sendo no desembaraço no modal marítimo em torno de 29 vezes e no aéreo em torno de 33 vezes. Ou seja, uma empresa certificada OEA, ela passa a ter ganhos, principalmente aí no que a gente falou agora há pouco, no fluxo logístico. Porém, dentro de todo esse cenário, existe também alguns números que nos saltam aos olhos pelo lado negativo, né? E nós precisamos entender o porquê disso. A gente vai falar bastante sobre isso nesse nosso bate-papo aqui, que é ali o último bloquinho, onde ele trata, né, das negativas de certificação. Ou seja, em torno de 48,3% de todas as empresas que tentam acabam não conseguindo. E entender o porquê do não conseguir é fundamental para que a gente possa, dentro das estruturas, né, dentro das empresas, conscientizar e orientar para que isso, ou esse número, reduza ao máximo possível. Então, empresas melhores preparadas, elas terão mais possibilidades de se certificar, de se habilitar e assim sucessivamente. E é nisso que nós vamos nos debruçar no dia de hoje. Um outro ponto que eu gostaria também de trazer, e Gustavo comentou, recentemente o programa de operador econômico autorizado passou por um processo de mudança em sua estrutura. Então, tanto a instrução normativa que traz ali as regras para o programa, como também a portaria COANA, que fala, né, sobre os requisitos, mudou completamente, trazendo ali uma quantidade de requisitos
maior, um detalhamento maior dos processos, e dentro desse detalhamento, as empresas estão necessitando se adequar. A legislação ela foi publicada inicialmente em agosto de 2023, tá? Depois, com um tempo de adaptação para as empresas de 1 ano, então até agosto, as empresas estariam ali direcionadas a essa adaptação. Em agosto, houve a mudança oficial, então hoje, todas as empresas que se interessam por ingressar no programa já precisam estar amparados ali pela nova estrutura normativa, e as empresas interessadas e já certificadas precisam, a partir agora de janeiro de 2025, estarem com sua estrutura já adaptada a esse novo formato. Então, nós temos ali os requisitos gerais, os requisitos de segurança para as empresas que optam por esse processo, por essa certificação, os exportadores, os agentes de carga, os transportadores e os recintos, e a estrutura de conformidade aduaneira para as empresas importadoras já certificadas ou aquelas interessadas nesse segmento de certificação. Outra coisa que nós gostaríamos de trazer aqui e importante dentro dessa estrutura do programa é um pouco da ideia dos benefícios, de forma bastante rápida e sucinta, um pouco desse benefício voltado aos controles aduaneiros. Então, pelos números apresentados, né, agora pouco, e com o que a gente traz aqui, o grande ganho do programa de operador econômico autorizado, ele está associado ao fluxo logístico operacional. Então, a partir do momento que uma empresa ela busca a certificação e ela obtém essa certificação, ela passa automaticamente a usufruir desses benefícios de simplificação do trâmite aduaneiro, de desburocratização do trâmite aduaneiro. E esse benefício, ele traz como consequência, né, junto ali com a sua demanda, também uma melhoria na qualidade da informação prestada. Por quê? O programa de operador econômico autorizado, como todo e qualquer sistema de gestão e controle de processo, ele tem como proposta fazer com que as empresas estruturem melhor os seus processos, que elas desenvolvam melhor a sua gestão operacional, e a partir do momento dessa reestruturação, dessa gestão, automaticamente ela também vai garantir uma qualidade melhor da informação prestada, né? Entendendo melhor aquilo que se faz, como que se faz, e gerando um resultado melhor estruturado. E esse resultado melhor estruturado, por consequência, garantirá também menos riscos de fraude dentro dos processos. Por quê? Com a informação melhor estruturada, melhor apresentada, com as pessoas mais conscientizadas, com as pessoas melhores qualificadas, a chance de erro, a chance de algo acontecer, ela reduz. E, por consequência, né, os índices associados a essa fraude operacional, automaticamente também ele é reduzido. E lá dentro do governo, né, quando a gente fala nas autoridades aduaneiras, o que isso reflete para eles? Uma empresa certificada, com controles estabelecidos, com processos estruturados, salta também para os órgãos de controle aduaneiro como empresas mais confiáveis. E é assim que o governo vê as empresas habilitadas como operador econômico autorizado. E por serem empresas mais confiáveis, ela também traz ali algumas simplificações dentro da estrutura governamental, possibilitando com que essas empresas tenham um trâmite
mais simplificado, ou mais facilitado, se a palavra assim for. Então, diminui o canal de inspeção, né? Tira ali alguns fatores que levam à conferência física ou à conferência documental de mercadorias, né? Por questões de ausência, não completude de informação ou equívoco, né? Divergência documental. Isto tudo passa a garantir o quê? Para os órgãos de controle, a confiança e menos verificações, fazendo assim com que o efetivo dedicado para essas atividades de inspeção aduaneira, ele seja redirecionado para aquelas empresas com um maior índice, maior exposição ao risco ou menos controle operacional como um todo. E esse contexto todo, né, do programa de operador econômico autorizado, ele vai nos trazer ganhos. Esse ganho ele pode variar muito de empresa para empresa, de estrutura para estrutura. Né? Aqui a gente traz ali um valor associado entre meio ponto, 1,5 ponto do valor aduaneiro, mas isso é uma média. Né? Se o seu negócio for mais bem estruturado, se o seu negócio for mais simples, a possibilidade de ganho ela pode ser até maior, né, do ganho financeiro em si. E esse ganho financeiro ele estará refletido nesses benefícios concedidos. Tá? Aqui, nessa tela, nós trazemos 5 desses benefícios, como, por exemplo, a possibilidade do desembaraço sem que haja uma remoção, né? O despacho sob águas ou despacho sob nuvens, a possibilidade de prioridade da retirada de mercadorias nos recintos alfandegados, que é um dos pontos que está instituído, né, no programa de operador econômico autorizado, e na redução de custo com armazenagem, porque essa mercadoria ela tem uma tendência de ficar menos tempo também nesses recintos de armazenagem. Então, como existe essa redução de tempo, existe também a possibilidade das empresas negociarem, né, com os recintos e obterem, a partir daí, uma redução do custo operacional associado ao processo de importação. Um outro ponto que gostaria também de trazer aqui para vocês é que encontra-se em trâmite, junto ao Congresso Nacional, o projeto de lei, que é o projeto de lei número 15 de 2024, que fala e trata sobre os programas de conformidade, tanto tributária quanto aduaneira, na qual o programa de operador econômico autorizado ele se inclui. Tá? E a ideia deste projeto de lei é trazer para a Receita Federal a possibilidade de tomada de algumas decisões na concessão, principalmente de benefícios, que possam ampliar, né, os ganhos para as empresas já certificadas. Então, o projeto de lei ele se encontra em trâmite. Havia uma expectativa, né, dentro desse ano de ser votado, porém ainda não aconteceu, mas as entidades de classe, né, os órgãos, eles vêm cobrando ali os nossos congressistas, né, os nossos parlamentares, a olhar também para este lado da análise do projeto e fazer assim com que essas empresas possam ter ganhos, que essas empresas possam ter desburocratização, para que essas empresas possam usufruir de mais benefícios a serem oferecidos no programa brasileiro de OEA. E dentro desse projeto de lei, a gente extraiu ali algumas informações de alguns ganhos associados que estão lá descritos
e que trazem ali o processo. Tá? O primeiro deles é a possibilidade do pagamento diferido dos impostos, que ele trata, dentro da sua estrutura, né, da postergação de pagamento, principalmente dos impostos federais, de imposto de importação, de IPI, PIS, COFINS, o que pode trazer ali um fôlego de capital de giro de até 35, 40 dias para as empresas. Então, imagine você fazer uma importação, não precisar fazer o recolhimento dos tributos, né, federais ali no momento do desembaraço da mercadoria e ter a possibilidade de recolher esses tributos após 30, 40 dias ali como média. Então, isso pode trazer um ganho para o fluxo de caixa, também com um número aproximado ali de entre 2,7%, né, associado ali ao valor dos impostos federais. Sem contar os ganhos indiretos, né, que isso reduz rotinas de pagamento, reduz volumes de pagamento dentro das estruturas empresariais, fazendo que o processo seja mais fluido, e também, né, dentro do projeto de lei, a possibilidade de maior agilidade de liberação de cargas por parte dos órgãos intervenientes, como Anvisa, como Vigiagro, como Inmetro, como o Exército, e estão buscando, dentro das suas estruturas, a possibilidade também de ingresso junto ao programa de OEA aqui no Brasil. Nessa parte mais introdutória, o que eu gostaria de trazer para vocês? Para quem não conhece, o programa de OEA, e eu volto aqui a repetir, ele é um sistema de gestão e controles internos, para aqueles mais familiarizados, né? Algo similar, porém com as suas particularidades, a uma ISO 9001, está bem? E dentro dessa estrutura, espera-se que haja um processo para a certificação e esse processo siga um rito, né, junto aos órgãos de controle. A gente traz aqui, né, nessa tela, alguns pontos a serem trabalhados pelas empresas. O primeiro ponto, ele vai tratar da necessidade de autoavaliação por parte da empresa de todos os controles demandados, sejam eles obrigatórios, sejam eles recomendáveis, pelo programa de OEA no Brasil. Então, fazer uma análise crítica, né, implementar ou adaptar os processos é fundamental para as empresas. E eu vou reforçar o que eu já disse aqui no começo, né? Nós precisamos nos preparar para este processo, né? A preparação ela é fundamental para se obter o resultado esperado ou desejado. Depois, toda essa informação ela é submetida para o órgão de controle aduaneiro. Aqui no Brasil, Receita Federal. Esse processo, igual nós vimos ali, 291 empresas aguardando, ele vai ser avaliado por um profissional da Receita Federal. Dentro dessa avaliação, poderão surgir algumas solicitações de atualização ou alguma solicitação complementar de informação, e, estando o processo em acordo, haverá um agendamento de uma visita de verificação e validação desses controles. Essa visita de verificação e validação ela tem como propósito e objetivo garantir que todos aqueles processos apresentados efetivamente estão implementados, estão sendo mantidos. Então, é muito comum dentro do mercado as empresas criarem processos e muitas vezes não implementarem, não manter. Então, fica aqui, né, esse ponto de atenção e controle.
essa reunião de verificação e validação, ela vai fazer com que a empresa seja avaliada, seja analisada, e ao término, nós teremos ali 2 cenários. O de uma possível reaprovação, no caso de não atendimento, ou uma aprovação, né, no caso ali de cumprimento das regras estabelecidas. Havendo a certificação, a empresa entra dentro de uma outra estrutura de monitoramento. Então, pessoal, não achem que, assim, fui certificado, o processo acabou, a partir de agora vou seguir a vida e vou viver loucamente. Nós precisamos entender que existe, sim, uma estrutura de monitoramento, de acompanhamento, onde, periodicamente, a Receita Federal entrará em contato para realizar reuniões de revalidação, de eventuais análises de incidentes ou coisas do gênero. Então, estar preparado e manter esses controles ativos é fundamental. E um outro ponto também que é extremamente necessário é pensar na melhoria contínua desses processos. E aqui eu desenho para vocês quais hoje são os principais desafios que nós, como consultoria, enxergamos dentro das empresas. Porque é comum, né, dentro de algumas organizações, nós termos dificuldades. E essas dificuldades, quando se repetem, elas precisam ser destacadas, né, para que haja um aprofundamento no estudo, na forma de lidar, e assim a gente tente quebrar algumas barreiras. Nessa tela, eu quero dividir o processo em 2 partes e vou começar aqui pelos 3 itens na parte de baixo. Mudança de cultura, engajamento de pessoas e qualificação. No nosso ponto de vista, de novo, como consultoria, este é um dos maiores desafios dentro das organizações. Por quê? Muitas vezes o projeto ele está direcionado para uma pessoa que não tem o conhecimento da empresa como um todo e acaba tendo muita dificuldade em obter a informação ou ainda de engajar os seus pares para que esses pares possam prover a informação na qualidade esperada. Então, ter um comitê, estabelecer um comitê que possa conter pessoas de áreas distintas, né, um comitê multidisciplinar, e que vá agir com vistas a garantir que todas as áreas envolvidas dentro deste processo possam disponibilizar a informação na qualidade, no momento, né, exato, é fundamental. No mais, qualificar as pessoas para que essas possam entender a importância, entender as mudanças de processo e garantir, dentro das suas atividades laborais, o cumprimento, também é um fator muito importante. Já os itens que estão acima, esses 5 pontos, eles passam a ser consequência direta do que nós trouxemos agora. Então, se eu não tenho uma estrutura, se eu não tenho engajamento de pessoas, se eu não tenho qualificação de pessoal, por consequência, o meu sistema de gestão também não será muito bem estruturado, ou ele não dará o retorno esperado pela empresa. E a partir daí, encontra-se, né, a dificuldade de se escrever processos, de se gerar registros, de se gerar melhoria. Isto tudo começa a impactar diretamente na qualidade da informação, que nós tratamos logo no início, e, por consequência, na dificuldade da empresa em obter, assim, o seu certificado. Vamos lá. Falando um pouquinho de gestão e controles. Tá? A gente já trouxe aqui a importância dessa implementação, algumas dificuldades.
e vamos falar um pouquinho de gestão e controles. O que é esperado do programa de OEA? Comprometimento de processo, comprometimento de controle. E quando se fala em comprometimento, nós precisamos entender que a empresa como um todo, né, desde a sua alta administração, os seus profissionais e todos os parceiros que são contratados, né, dentro da cadeia logística para a execução dessas atividades, precisam estar comprometidos. Tanto é que o programa de operador econômico autorizado, ele traz como preferencialmente a contratação de parceiros comerciais certificados junto ao programa. Por quê? A partir do momento que eu tenho um parceiro comercial já certificado, eu tenho também, por consequência, mais gestão, mais controle, uma informação melhor por parte deste parceiro. Então, dentro desse comprometimento de rigor e controle, destacar 2 pontos que a gente falou no slide anterior, como forma de reforçar. Eu tenho que, primeiro, garantir que os meus processos estejam padronizados. Ou seja, se eu não tenho processos estabelecidos que vão me direcionar para a execução de uma atividade, a todo momento eu terei divergências. E quanto mais divergência, maior a possibilidade de erro. E ainda a questão da qualificação, né? Garantir competências para os meus profissionais ou para os meus parceiros é fundamental. Então, não estamos aqui dizendo que o programa de OEA é algo muito difícil de ser implementado. Até porque, se nós formos falar em sistemas de gestão, essa ideia existe desde a década de 70, 80. Então, nós estamos falando de algo que já existe, mas que as pessoas precisam se engajar, precisam se comprometer para obter o resultado esperado. E dentro desse resultado, o que é muito importante, pessoal? Nós sempre nos questionarmos, tá? O questionamento, ele está muito associado à possibilidade de análise de risco em nossos processos. E análise de risco nada mais é do que eu entender o meu processo e entender dentro do meu processo o que pode acontecer de desvio que venha comprometer a qualidade ou como esse desvio pode vir a ocorrer ou a comprometer o meu processo ou por que esse desvio aconteceu. Então, essa análise crítica de processo, ela é também um fator importante que vai nascer a partir do engajamento, do envolvimento e principalmente da qualificação das pessoas dentro da equipe. Se as pessoas que estiverem ali envolvidas nesse círculo, seja no comitê, seja no desenvolvimento como um todo, não entenderem, né, que é necessário se questionar para garantir a melhoria, para entender a essência do negócio, dificilmente a gente vai ter uma evolução consistente, estruturada e que venha a obter um resultado, de novo, desejado ou esperado. Eu quero trazer aqui também um ponto que é um ponto onde, particularmente, nós somos muito questionados, que é o ser ou não ser OEA. E aí, a questão do ser, ela é muito diferente do ter. Né? Eu quero ter a certificação. Ter a certificação, ela é algo muito perigoso. Ela pode nos levar a uma perda. Porque eu tenho e eu posso deixar de ter. O ser, ele leva um comprometimento muito maior por parte das empresas, né, por parte das pessoas, com o resultado. E o ser, ele vai também nos trazer uma necessidade constante de análise, gestão e monitoramento disso. Essa ideia do ser ou não ser, voltando aqui, é algo que
toda reunião comercial, a gente acaba tendo essa pergunta, e eu achei extremamente curioso trazer isso para um evento que a gente consegue, né, uma capilaridade maior ali, um engajamento maior de pessoas. Então, dentro dessa estrutura do ser ou não ser, o que a gente sempre traz para que as empresas possam avaliar? Primeiro, cada empresa ela é um ser único, ou seja, existem pontos positivos, negativos, existem custos, existem esforços que precisam ser analisados. Mesmo como consultoria, eu preciso dizer que o OEA não é para todo mundo. Ah, mas por que o OEA não é para todo mundo? Porque existem empresas que não têm interesse de investir. E existem empresas que não têm interesse em qualificar pessoas. Que existem empresas que não têm interesse de serem tão competitivas no mercado. E está tudo bem. É normal. Né? Existem reuniões que a pessoa fala assim, olha, nós não estamos preparados no momento para esse tipo de estrutura. E está tudo bem. Né? Não é um processo obrigatório. Ele traz, é um processo voluntário. Isso já estava lá no nosso primeiro slide. Então, pensar o porquê da certificação, ele é muito importante. E um dos maiores erros é achar que o meu concorrente tem, eu preciso ter. Então, ele está ali na segunda linha, né, o destaque do... Eu não posso ficar atrás do meu concorrente. Se o meu concorrente tem a certificação, eu preciso ter também. Então, dentro do mercado, a gente precisa de novo compreender. Eu estou estruturado para... Eu tenho condição de implementar isso? Porque senão existe um custo muito alto para um retorno muito baixo. Então, a gente precisa, né, colocar na balança e compreender. Já outras empresas enxergam, né, benefícios dentro do processo. Mas, Daniel, quais são os benefícios? O primeiro, e a gente não vai falar desses benefícios que eu já falei, que estão associados ao trâmite, mas o benefício de eu ter profissionais melhores qualificados, o benefício de eu ter uma estrutura de gestão melhor amparada, que possa garantir para a empresa menos erros operacionais, mais sucesso, ou seja, ao invés de nós só olharmos, né, o benefício externo, qual é o benefício interno que isso nos pode prover? Então, hoje, a cada 10 processos que eu faço, 8 tem problema. Isso é normal? Isso está certo? Se for normal e está certo, tudo bem. Errar faz parte do teu negócio. Agora, não, eu me incomodo com isso. Então, se você se incomoda, alguma coisa precisa ser feita. Este pode ser um caminho. Tá? Então, a dica que a gente sempre traz, e a gente tem que ser muito sincero com vocês, é não seja OEA por inércia. Não é porque o mercado está se movendo que você vai precisar se mover, pelo menos neste momento. Pode ser que futuramente a sua ausência de movimento cause um impacto muito mais negativo do que o atual. Mas, né, isso precisa ser analisado. Primeiro, você tem estrutura. Né? Então, levar isso em consideração é muito importante. E aí, entender o OEA como um sistema sinergético, um sistema de governança corporativa, é importante. Eu destaquei aqui no slide anterior que algumas empresas elas enxergam isso, e eu acho que também é importante demonstrar para vocês o que é que essas empresas enxergam. Né? Então, o primeiro ponto é olhar para a cultura empresarial. Eu preciso entender que a minha cultura ela precisa evoluir, né, através de uma abordagem muito mais proativa, ao invés de reativa, e eu quero estar na vanguarda do mercado, eu quero entregar para o meu cliente um produto diferenciado.
Uma empresa OEA, ela entrega para o cliente. Então, não é que o custo é maior. Não, existe um serviço também diferenciado. Depois, eu estou olhando para os meus erros. Se eu erro menos, eu tenho também menos riscos de multa. Eu tenho menos riscos de receber uma sanção administrativa. Por quê? Porque os meus processos estão mais robustos, eu tenho um controle interno muito melhor aplicado dentro das minhas atividades. E o OEA, ele não precisa ser pensado como algo separado. Ele faz parte de um sistema de gestão e ele tem que se relacionar com esse sistema de gestão. Novamente, eu cito aqui a ISO, que ela é uma das mais conhecidas, mas existem outras, e eles precisam se convergir, né? Não se divergir. É muito importante que se tenha esse entendimento. E para as empresas que estão buscando a certificação, também é importante dizer que nós não vivemos em um ambiente perfeito. Tá? É um ambiente que se encontra em adequação, é um ambiente que se encontra, neste momento, né, em ebulição, com entrada ali do INPE, catálogo de produtos, a Receita Federal ali fazendo uma mobilização, um movimento de paralisação, os terminais com dificuldade, sejam os portuários como aeroportuários, com dificuldade de receber e liberar mercadorias, um dólar alto. Então, nós estamos dentro de um contexto que não é mar calmo, né? Na verdade, é um mar muito agitado. Então, dentro desse mar agitado, a gente tem o quê? O país e o governo buscando se adaptar. Lembrando, o Programa de Operador Econômico Autorizado é um programa ainda muito novo no nosso país. Ele é um programa que ainda está em desenvolvimento, tanto é que há um ano atrás nós tivemos uma adaptação da nossa legislação para deixá-lo mais equivalente ao que é a instrução normativa da Organização Mundial das Aduanas e principalmente que o programa norte-americano, que é o CITPAT, orienta. Depois, internamente nas empresas, né, nós ainda temos em muitas delas uma dificuldade muito grande com relação à infraestrutura, com relação à implementação de treinamentos, com relação à implementação de pessoas, e a cabeça dessas empresas ela precisa mudar. Há 3 slides anteriores, eu até coloquei ali, né? O primeiro ponto que eu falei foi cultura organizacional. Essa cultura, ela vai precisar ser adaptada para esse novo cenário. Tá? Então, superar esses pontos internos e externos também é um grande desafio. E vamos trabalhando e adequando todos esses processos para que esses desafios sejam superados e que a gente consiga efetivamente obter vantagens, obter ganhos e que esses ganhos possam trazer os retornos. Oportunidades e tendências que a gente tem com o programa, para eu também já fechar esse segundo módulo aqui e a gente já ir se direcionando para o final do nosso bate-papo. Primeiro ponto, né? O mundo está cada vez mais dinâmico. O programa de operador econômico autorizado, ele se aponta para esse processo, porque ele começa a trazer para dentro das empresas um olhar diferenciado, né? Ele está na vanguarda do que os países desenvolvidos oferecem como controles e ele traz a possibilidade para que essas empresas também se adequem utilizando dessas metodologias.
O que se espera também, né, para os próximos anos é que essas barreiras culturais, principalmente de pequenas e médias empresas, elas se reduzam e que essas pequenas e médias empresas possam aderir ao programa de operador econômico autorizado, principalmente aqui no Brasil. Existem hoje algumas empresas já habilitadas, mas pelo número total de empresas que existem, nós temos um número ainda muito insignificante. E ali, como terceiro ponto dessa nossa tela, é a ampliação dos acordos de reconhecimento mútuo também trazerem mais benefícios, né? Então, a gente conseguir absorver dentro desses acordos de reconhecimento mútuo ganhos operacionais que possam trazer uma simplificação ainda maior na nossa cadeia logística. Esse acordo de reconhecimento mútuo e esse avanço na cooperação entre os países provê que tanto a parte de custo operacional como também de atrasos possam ser mitigados, tá? E, por fim, a questão sistêmica. Nós estamos numa onda nova, né, que fala aí da inteligência artificial e de inúmeras possibilidades que a inteligência artificial pode nos trazer dentro de sistemas, ferramentas analíticas, e que esses sistemas e ferramentas analíticas trarão, por consequência, análises muito melhor apuradas e a possibilidade também de uma análise de risco muito mais completa. Então, a inteligência artificial ela vem para dar um salto quântico muito grande no que a gente conhece hoje como sistemas, como softwares de computação e assim sucessivamente. E o último dos pontos, que é o tormento para muitas pessoas, é a entrada do portal único, da Adwimp, do catálogo de produtos e outros, né, movimentos que estão acontecendo aí paralelamente, que vão fazer também que as informações estejam melhores consolidadas, melhores organizadas, melhores parametrizadas e que a Receita Federal consiga fazer análises mais rápidas. Então, é um processo de desburocratização. Eu conheço profissionais que são da época da declaração de importação no papel, né, que migraram para o sistema, para o Siscomex. Agora a gente já tem um portal único que consolida isso tudo numa base de dados unificadas. E isso tudo garante uma gestão melhor. Nós entendemos que o momento ele é turbulento, mas esse momento ele vai passar e a gente vai conseguir entregar resultados melhores. Terceiro pontinho que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a questão do uso de parceiros comerciais certificados OEA. Muitas empresas, muitos importadores, exportadores, muitos agentes de carga, muitos transportadores, eles questionam, né? Daniel, mas o meu parceiro ele não é OEA. Qual que é o problema que eu tenho em mantê-lo, em continuar usando? Sendo bastante sincero, problema nenhum. Mas você vai ter que investir muito do teu tempo. E eu não sei se você tem tempo sobrando, mas você vai ter que investir muito do seu tempo para gerenciar esse parceiro. Por que eu falo gerenciar? Porque o programa ele diz, se o seu parceiro ele não é OEA, eu preciso ter um processo de validação, de acompanhamento, porque se ele não é OEA, pode ser que ele também não tenha controles. E se ele não tem controle, eu estou pegando a minha mercadoria, aquela que eu controlei, aquela que eu gerenciei, aquela que eu tive todo o trabalho para ter um comércio exterior seguro,
e eu estou entregando ela para qualquer parceiro que pode terceirizar, que pode não monitorar, que pode não ter uma gestão e que pode contaminar sua carga. E que, por consequência, vai te colocar na lupa, né, no foco da Receita Federal como uma empresa não conforme. Então, todo o seu trabalho ele pode vir por água abaixo, né, a partir do momento que também não se utiliza um parceiro confiável. Então, o que ele traz aqui, né, como benefício para esse processo? Primeiro, um parceiro OEA ele vai te trazer uma estrutura melhor, uma conformidade operacional mais bem preparada, reduzindo custo, reduzindo riscos com prejuízos, atrasos e etc. Tá? Além disso, vai poupar também a vocês a necessidade de prover auditorias, porque espera-se que esse parceiro cumpra com todos os requisitos ali determinados com o programa, até mesmo para garantir a manutenção da sua própria certificação. Então, isto vai fortalecer a sua cadeia de valor, vai promover eficiência, vai promover confiança no processo e, aos olhos do órgão de controle aduaneiro, vai também trazer mais confiabilidade no processo. Por todos os processos de auditoria que nós passamos, né, o uso do parceiro comercial certificado como EA, ele traz mais conforto para o fiscal no momento da análise do processo. Então, é fundamental que esses parceiros ou sejam certificados ou que eles pensem, né, na implementação de processos e controles internos que possam garantir essa confiança. E se nós pensarmos pura e exclusivamente em valor, né, o serviço ele não vai ser aquele melhor atendido. Até porque essa correlação valor e qualidade, em muitos casos, não vou generalizar, mas em muitos casos, elas não andam juntas, né? Elas se diferem bastante. Ainda, né? Empresas certificadas como e eu já comentei aqui, elas poderão evitar que vocês também tenham aquele custo de utilização do parceiro. Então, essa ideia, né, principalmente da não necessidade de realização de auditorias, né, de melhor gestão da informação, de melhor gestão de processo, como um todo, ele vai trazer ali uma redução no custo operacional, principalmente para você, importador, exportador. Então, a ideia aqui é que vocês pensem nisso e, claro, estimulem, caso não sejam, os seus parceiros a também investirem nessa cultura de gestão na qual vocês estão inseridos ou né, pretendem aí se inserir. O último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a ideia da integração com outros órgãos de controle. Eu não vou trazer aqueles futuros, porque o futuro é muito incerto, tá? Mas eu gostaria de falar da Anvisa, que agora em 2024 ingressou junto ao programa de OEA, através ali da sua estrutura, né, trazendo alguns benefícios, como, por exemplo, a redução de tempo na liberação das mercadorias, de 10 para 2 dias ali, em média, e a Anvisa trabalhando da mesma maneira como a Receita Federal para reduzir prazos, para priorizar processos, para garantir maior previsibilidade na cadeia logística. Então, entrou em vigor neste ano e que vem trazendo também ali alguns ganhos para as empresas, né, que trabalham com produtos médicos, farmacêuticos, com produtos alimentícios que precisam da anuência. A Anvisa ela tem 5
segmentações de certificação dentro da sua estrutura, né? Então, existe ali a Anvisa, né, para dispositivo médico, medicamento, cosmético, alimentos e saneantes, cada uma com uma exigência específica. Então, as empresas, para que elas possam se tornar Anvisa, elas, primeiro, precisam estar habilitadas na certificação OEA, tanto conformidade, como também na modalidade de segurança. Isto é uma exigência, tá, da certificação. Então, as duas certificações, tanto de modalidade OEA conformidade quanto segurança, precisam estar ativas, e após certificadas no OEA segurança e conformidade, aí sim as empresas podem buscar a sua complementação junto ao OEA integrado na Anvisa, tá bem? Então, cumpre-se ali alguns requisitos, alguns critérios e obtém-se a certificação. E aqui, de acordo com a RDC 845, ele vai trazer os benefícios que estão hoje estruturados, como, por exemplo, né, a redução do canal de fiscalização, né, que faz ali uma redução de análise física, documental das mercadorias amparadas sob vigilância sanitária, a priorização de análise de processo. Então, se a sua mercadoria cair em uma análise, haverá priorização por parte da inspeção, tanto documental quanto física, e um ponto de contato para se relacionar com a empresa. Esse ponto de contato, muita gente acaba negligenciando. Mas para que ter um ponto de contato? Nós já tivemos experiências de muitas empresas assim tendo ganhos significativos, principalmente no tocante à liberação de carga, por causa do ponto de contato. Então, entra em contato com o fiscal, explica o que está acontecendo, ele vai ali entender o processo, vai intervir se necessário e vai garantir maior celeridade na liberação da mercadoria. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer aqui de informação. Agradeço demais a presença, a participação de vocês. E para a gente finalizar, eu quero deixar uma frase que, para nós da consultoria, marca bastante. Tá? Ela diz o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. Ela foi dita aí pelo Bernardinho, né, bastante conhecido aí, profissional do esporte. E essa ideia de se preparar, ele se reflete muito também naquilo que eu falei agora pouco para vocês. Não adianta querer ter a certificação. As empresas precisam querer ser OEA. E ser é vivenciar, é se comprometer, é envolver o pessoal, é qualificar o pessoal, né? É olhar para os parceiros comerciais e fazer com que esses façam parte do processo. E essa ideia toda, ela é o que vai efetivamente garantir o sucesso na implementação e, posteriormente, na manutenção da certificação de vocês. Tá bom? Era isso que eu gostaria de trazer. Muito obrigado. Estou à disposição, pessoal da SB também. Temos perguntas. Oi? Temos algumas perguntas. Perguntas? Temos? Boa! Vamos lá. Carolina Sartori nos pergunta: por quanto tempo essas 291 solicitações estão aguardando em média? Carolina Sartori. Isso. Vamos lá. Existem empresas hoje no Brasil aguardando período maior que um ano. Tá? O que acontece? Depende muito da região. Regional de São Paulo é uma das regionais que tem o maior volume de processos, e por ter um volume maior de processos também acaba tendo uma vazão menor. Então, aqui em São Paulo a gente tem empresas aguardando mais de um ano. Outras regionais, como por exemplo Nordeste, Norte do país, esse processo acaba sendo muito mais rápido, em torno de 4, 6 meses. Tanto é que
algumas pessoas de outras regionais, por exemplo, Norte, Nordeste, Minas, estão vindo para São Paulo dar um suporte para a equipe e tentar agilizar esses processos. Mas, para eu até não ficar repetitivo aqui, com essa mobilização da Receita, é muito provável também que esse processo ele se estanque e que a gente não sabe quando eles vão retornar efetivamente, né? Então, isso pode comprometer e aumentar ainda mais o tempo de aguardo dessas empresas na fila. Perfeito, Gobi. A Carol Andréia Gonzalez pergunta: o pagamento deferido de impostos já foi publicado? Qual o status? Carolina Andréia, Andréia, tudo bom? Ainda não foi publicado a questão do pagamento diferido dos impostos. Esse é um trâmite que ele está amarrado lá no projeto de lei número 15 de 2024 e está no Congresso, Carolina. A gente está esperando ali o nosso Congresso aprovar para que a Receita Federal possa efetivamente implementar e trazer esse benefício. Estava previsto, né, uma ideia para esse ano, porém acabou não acontecendo. Agora, no final do ano, eu particularmente vejo como muito difícil de acontecer. Existem aí algumas outras pautas que estão em trâmite no Congresso, mas a gente está torcendo para que o quanto antes isso possa ser publicado e que as empresas também possam usufruir desse ganho aí. a Luciane Martins Teixeira pergunta: o projeto de lei para extensão do prazo para pagamento dos impostos foi aprovado? Está em vigor? Luciano, é o mesmo que eu trouxe agora para a Carolina, tá? Ainda não está em vigor, não. Está no Congresso, estamos aguardando aí. Tá bom? A Karina Silva pergunta: caso a empresa receba uma negativa na certificação, é necessário aguardar um período para entrar novamente com o processo? Se sim, quanto tempo precisa aguardar? Karina Silva. Yes. Olá, Karina. Karina, o programa de OEA, antigamente, ele tinha uma restrição para as empresas que receberiam a negativa, elas teriam que aguardar um prazo de 180 dias. A instrução normativa que entrou em vigor em 2023, em agosto de 2023, 2154, se não me engano, ela tirou esse período de 180 dias. Então, hoje, por exemplo, uma empresa que ela recebe uma negativa, no outro dia ela pode entrar com um pedido. Mas, só para a gente refletir, se houve uma negativa, é porque os controles não estavam implementados. Se eu entrar logo no outro dia, pode ser que os controles sejam mantidos não implementados, e isso vai me levar a mais uma negativa. Então, desenvolver um trabalho muito bem estruturado, desenvolver um trabalho, se eu posso usar a palavra assim, perfeito, sei que a perfeição ela é muito difícil, mas um nível ótimo é fundamental, até para a gente evitar essa negativa, que pode trazer uma desmotivação muito grande para a empresa. Então, investir tempo, investir qualidade na implementação dos controles de processo já vai evitar aí muito essa possibilidade de negativa. Carlos Roberto Chevalier pergunta: para uma empresa obter a certificação EA, quanto tempo em média leva esse processo, considerando todos os requisitos necessários? Carlos Roberto, muito boa tua pergunta também. É assim, olha, tempo de consultoria, ele pode variar muito de empresa para empresa. Então, independente se ela é uma pequena empresa, se ela é uma grande empresa, o que vai variar? O comprometimento e engajamento das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Nós começamos um projeto há 2 meses atrás que o cliente, ele até hoje não me mandou
o contrato social dele e alguns documentos que nós solicitamos. Então, se a gente for pegar esse cliente, um projeto que estava estimado entre 6 e 8 meses, ele matou 2 meses, por não entregar a documentação, por dificultar a nossa análise. Então, já existe ali um atraso. Agora, nós temos clientes também que nós pedimos, por exemplo, o documento em um dia, no outro dia isso tudo está apresentado. Porque as pessoas, elas internamente estão motivadas a executar aquela atividade. Então, isso varia muito de empresa para empresa, independente do tamanho ou porte dela. Nós podemos ter empresas de pequeno porte que são extremamente rápidas. Nós já tivemos projetos que duraram 40 dias, com o pessoal extremamente engajado, desenvolvendo as ações, e nós já tivemos projetos que duraram mais de um ano. E aí, semanalmente, a gente tem que entrar com o cliente pedindo informação e o cliente simplesmente alegando que está difícil, estou sobrecarregado, não é o momento, e o processo vai se postergando. Então, o tamanho da empresa não influi, não. O que influi é o desejo, a vontade do pessoal em efetivamente cumprir com aquilo que está determinado ali. A Carolina Sartori pergunta novamente, Wagner, como eu posso mostrar para a Receita Federal, no momento da busca pela certificação, que meus parceiros são OEA? Carolina Sartori perguntou como que ela pode demonstrar que os parceiros são OEA. Primeiro ponto, Carolina, é solicitar para os seus parceiros a certificação deles. Então, assim, toda vez que você tem uma empresa certificada, a Receita Federal ela emite uma certificação e ela também publica isso no site da Receita Federal. Lá tem a relação de todas as empresas que estão habilitadas aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é solicitar para esses parceiros a certificação ou, lá no site da Receita Federal, buscar a informação de que aquela empresa está ativa. Depois, é muito importante demonstrar um vínculo com essa empresa, através de um contrato de prestação de serviço ou algo que comprove esse relacionamento. E o mais importante, tá? Dentro do teu processo operacional, vamos supor, Daniel, eu realizei no ano de 2024 100 operações de exportação. Número fictício aqui. 100 operações de exportação. A partir daí, eu posso demonstrar através de gráficos qual foi o meu percentual, por exemplo, de uso de um parceiro específico, como a DSB que é certificada. Exemplo. Então, assim, olha, dos meus processos, em 70 deles, eu usei o agente de carga da DSB, que é uma empresa OEA. Depois, eu usei outros tantos com um parceiro não certificado. Então, trazer para a Receita Federal esse vínculo comercial, trazer para a Receita Federal números que mostrem para ela, e assim, esses números ela também consegue extrair, tá, no sistema dela, mas trazer para ela que, olha, eu estou aqui utilizando um parceiro certificado, eu estou comprometido com isso, é importante. E eu vou um pouco além. Nós tivemos já casos que a Receita Federal chegou com esse número pronto para a empresa. Então, ela falou, olha, hoje você utiliza o parceiro XYZ, que não é OEA, em 90% das suas operações. E a empresa falou assim, eu não sabia disso, e ficou uma situação muito complicada. Então, ser proativo, né, desenvolver essas ferramentas de gestão e controle, elas são muito importantes. O Hélio Fulgozzi pergunta, onde conseguimos verificar quais parceiros possuem certificação OEA? Wellington, no site da Receita Federal, se você digitar ali no navegador, operador econômico autorizado, buscar pelo site da Receita Federal, existe uma página específica falando do programa de operador econômico autorizado.
Dentro dessa página, existe algumas apresentações da Receita, a legislação que está em vigência, o histórico de legislação. Existem as estatísticas do programa que são publicados por parte da Receita Federal. Existem as informações dos acordos de reconhecimento mútuo dos órgãos de controle, né, intervenientes que estão participando aí, como Anvisa, Vigiagro, as informações mais atualizadas, e também existe lá a relação das empresas que são certificadas, junto com a Receita e junto com a Anvisa e também junto com a CSEX. A Letícia Jack pergunta: é um desafio maior para empresas que utilizam o drawback? Letícia perguntando se é um desafio maior para as empresas que se utilizam do drawback. Letícia, na verdade, não. Até porque o drawback ele possui uma legislação específica que tem as regras já estabelecidas e a empresa precisa cumprir, né, tanto para concessão do ato, como também para o encerramento do ato declaratório, do drawback. Mas, assim, não é algo que vai influenciar. Tá? O programa de OEA ele vai complementar essa questão da conformidade aduaneira, vai trazer mais conforto para a empresa também na administração desse regime especial aí, que é o drawback. Gabriel Carvalho pede para você novamente informar o seu contato. O Gabriel, Isso. se o pessoal puder voltar na tela, acho que fica mais fácil. O pessoal já está voltando aqui. A Silvana Jesus pergunta: para empresas que tiveram seu pleito negado, considerando que é quase 50%, quais os principais erros e o que fazer para mitigar e conseguir o deferimento de uma nova solicitação? Desculpa, me perdi aqui na sua colocação. Para empresas que tiveram seu pleito negado, considerando que é quase 50%, quais são os principais erros e o que fazer para mitigar e conseguir o deferimento da nova solicitação? Tá. O nome da pessoa, desculpa? Silvana. Silvana, a gente, para eu resumir assim para você, principais erros, eles estão associados a pessoas, tá? Por que eu falo pessoas aí, o contato na telinha aí para quem precisar? Por que eu falo pessoas? Porque, assim, o sistema de gestão e controle, se nós não tivermos pessoas que estejam interessadas em cumprir com eles, dificilmente a gente vai ter sucesso, tá? Não adianta, de nada, elaborar, escrever 100, 200, 300 procedimentos operacionais se esses procedimentos não forem postos em prática. Então, muitas vezes, as empresas elas se preocupam muito com a quantidade de informação, não a qualidade dela. E isso é muito comum, tá? O que nós precisamos, efetivamente, é garantir que esses controles estejam sendo mantidos. Ponto. Então, o que é a manutenção? Eu tenho um procedimento, eu preciso que esse procedimento ele seja conhecido por parte das pessoas. Eu preciso que esse procedimento ele seja revisado pelas pessoas. Eu preciso que esse procedimento ele aconteça. Tá? Se eu não tiver o dia a dia disso acontecendo, dificilmente eu vou ter a certificação. Uma coisa que eu gosto muito de trazer, que as pessoas falam rotineiramente e que é o maior equívoco, é assim, olha, auditor tem dedo podre. Ninguém tem dedo podre. A questão é, se eu não cumpro com o processo, para qualquer lado que eu apontar, eu vou pegar erro. Para qualquer lado que eu apontar, eu vou pegar divergência. Para qualquer lado que eu apontar, eu vou pegar falta de evidência. Então, se eu tenho um processo e ele não está sendo cumprido, a chance de se pegar um erro é altíssima. Então, eu falo assim, nós tivemos lá um caso de uma transportadora
O gerente da transportadora virou para mim e falou assim: não, nós não utilizamos, exemplo, tá? Um exemplo apenas. Nós não utilizamos terceiros para a realização do transporte. Ok. No dia da auditoria, o gerente da transportadora, na minha frente, falou: Daniel, nós não utilizaremos terceiros para o transporte. A gente confia nas pessoas. No dia da auditoria, o fiscal da Receita Federal ele falou assim: olha, eu trouxe aqui 6 processos para analisar. Os 6 processos que ele pegou dentro dos sistemas da Receita Federal eram com motoristas terceiros. Eu virei para a pessoa e falei assim: mas você falou para mim que vocês não iriam utilizar. O rapaz virou para mim e falou assim: nossa, o fiscal tem dedo podre. Como será que ele pegou? Eu falei: muito simples. Ele pegou a sua lista de veículos da NTT, ele pegou os veículos que não estão nessa lista e, por consequência, são terceiros. É simples. Ele falou: eu não acreditava que o fiscal poderia fazer isso. Eu falei: fez. Aí, o que acontece? Dos 6 processos que ele se utilizou de terceiro, para piorar a situação, nenhum deles estava monitorado. Então, não tinha o controle, não tinha evidência e só expondo ao risco. E aí o rapaz olhou para mim e falou assim: e agora, o que eu faço? Eu falei: senta e reza agora para o Papai do Céu iluminar o fiscal. E não iluminou, entendeu? Então, a gente precisa entender que estabelecer processos de controles também precisa ser mantido. Caso contrário, a chance de não certificar, ela aumenta muito. Tá? Tem mais? Sim. Bora? Gilberto Moraes da Silva, ele agradece o workshop e a clareza das informações e pergunta: gostaria de saber se o processo de desembaraço sem remoção é algo que será apenas para as empresas que serão certificadas pela OEA? Gilberto, atualmente sim, tá? E eu acredito que a entrada da DUIMP, ela não proverá essa questão do desembaraço sob águas e do desembaraço sob nuvens. Pelo menos pelo que eu tenho lido até então, posso estar equivocado, lógico, mas ela não contemplará o desembaraço sob águas ou sob nuvens. Isso vai ficar como um dos benefícios do programa de OEA, tá bem? Daniel Batista Du, ele parabeniza pelo evento e ele questiona: ele trabalha em um embarcador de grande porte e estamos em busca de uma certificação OEA-C. Minha dúvida é: após protocolarmos o pedido para a modalidade C, daremos início às tratativas para a modalidade S. Nesse caso, a Receita Federal realizará a primeira auditoria da C ou aguardará para protocolarmos também a S para auditar ambos os pedidos? Tá. Daniel comentou que eles estão implementando a modalidade de conformidade e posteriormente será trabalhado na segurança. Daniel, é muito provável que a Receita Federal ela inicie a avaliação pela modalidade de conformidade, tá? Porém, eu não sei o período que vai demandar de vocês começarem essa avaliação de segurança. Até porque a Receita Federal, ela, se você entrar com um pedido apenas de conformidade, ele vai entender que aquele pedido é o que vai ser trabalhado. Mas, se você posteriormente entrar com a solicitação do segurança e a Receita Federal ainda não tiver avaliado o seu processo de conformidade, é muito provável e possível que as duas avaliações sejam realizadas ao mesmo tempo com vocês, tá bom? Então, isso é possível. Até porque, como eu comentei, não sei onde você está, mas localizado, mas se a matriz estiver, por exemplo, em São Paulo, onde o tempo está um pouco mais alargado e houver essa possibilidade, os fiscais com certeza vão atuar de maneira conjunta até para poder dar uma vazão melhor aí ao seu processo. A Fernanda Felite pergunta: caso meu parceiro logístico não seja OEA
e seja difícil sua substituição pelo parceiro certificado OEA, qual é a melhor forma de comprovar para a Receita Federal que a empresa está engajada com o gerenciamento desses parceiros fora da certificação? É suficiente a inclusão de cláusulas contratuais referindo a OEA nos contratos com esses parceiros? Vamos lá. Fernanda perguntou se o parceiro não for OEA e for difícil de substituir esse parceiro. Fernanda, o programa ele não impede do uso de empresas não certificadas. Ele pede que você dê preferência. Tá? No caso de uma utilização de uma empresa não certificada, aí a gente tem que seguir outros caminhos. O primeiro foi esse que você trouxe, de incluir cláusulas específicas no contrato dele para que ele possa desenvolver controles e te apresentar esses controles. Também é necessário a realização de auditorias. Tá? Por quê? Simplesmente cláusulas contratuais não vão resolver o atendimento dele. Eu tenho que garantir. A garantia ela vai ocorrer a partir do momento que você vá até a instalação desse parceiro e faça uma auditoria se utilizando dos controles estabelecidos pelo programa. Então, por exemplo, ele fala ali, olha, a empresa precisa ter um controle de lacre. Você vai apresentar a sua demanda, vai pedir um tempo ali para que ele implemente esse processo e a partir daí você vai auditá-lo. Tá? Ele não vai ter a certificação, mas ele vai ter o controle implementado. Um ponto que é muito importante dentro da análise de risco é assim, auditorias precisam ser realizadas de acordo com o grau de risco que aquele parceiro te oferece. Por exemplo, se ele é um parceiro que ele não tem os controles, a tua frequência de análise, ou seja, de auditorias, ela precisa ser maior. Tá? Vamos usar aqui um exemplo, só como exemplo, de um filho na escola. Tá? Se o teu filho está tirando nota 1, 2, nota 3, você precisa dar mais atenção para ele, ou seja, você precisa estar com mais frequência próximo dele, acompanhando aquilo, para que ele possa melhorar os seus processos. Então, quanto menor a nota, maior o controle, maior a frequência. Se esse seu parceiro está com um estágio de controles internos maior, você pode ter ali um espaçamento também maior nessas avaliações. Voltando ao exemplo aqui de uma criança na escola. Né? Se ela está ali com nota 9, 10, eu não preciso ficar todo mês preocupado se ela vai reprovar ou não. Né? Eu estou vendo que ela está seguindo ali muito bem no aprendizado. Então, eu consigo dar um pouco mais de distância nessa gestão. O processo ele é similar a este. Tá? Então, se o seu parceiro não tem os controles, você vai criar ali planos de ação, né, registros de oportunidade de melhoria para que ele vá se desenvolvendo e implemente os controles necessários. O Eduardo Prieto pergunta, para empresas que são OEA e estão no processo de atualização, o prazo de fato se encerra em 31/12/2024? Existe perspectiva de extensão para esse prazo? Eduardo Pietro comentou com relação ao prazo de atualização das empresas já certificadas. Eduardo, nós estamos hoje no dia 3 de dezembro. A Receita Federal não estendeu prazo nenhum. Então, o prazo é para agora, mês de janeiro, né? Toda a apresentação ocorrer no mês de janeiro. Eu acredito que já houve uma extensão de prazo, né, que foi em agosto, prorrogado até agora, dezembro, começo de janeiro, e a informação que temos aqui até então é que o prazo se mantém, tá bem? Não haverá novas prorrogações, não. Corre, meu filho, o tempo está acabando. O Daniel Batista pergunta, tem uma segunda dúvida. No que diz respeito aos critérios gerais, especificamente
no item 2.3, histórico de conformidade das pessoas com poderes de administração, manter o histórico de conformidade dos últimos 5 anos da Receita Federal, qual seria a melhor orientação para respondermos a esse ponto, considerando que se trata de uma companhia de grande porte? Eduardo Batista, ele questionou sobre o item específico, que é o item 2.3 dos requisitos de admissibilidade, tá? Eduardo, é assim, olha, independente do porte da empresa, existe os sócios. Tá? Deve ali ter dentro da sua estrutura algum sócio que seja pessoa física ou representante legal vinculado a esse sócio. A partir daí, a nossa orientação é levantar as informações como antecedentes civil, antecedente criminal, antecedentes que venha comprovar que esta pessoa física, né, nos últimos 5 anos, não tem nada ali atrelado a ela que possa comprometê-lo negativamente. Essa foi uma introdução que houve ali nessa nova estrutura, e não só nesse requisito 2.3, mas em alguns requisitos estão sendo solicitados, a partir de então, a apresentação das informações, principalmente em organogramas, né, na estrutura da empresa também, quem são as pessoas e, principalmente, né, a apresentação do CPF das pessoas. Então, pode ser que a Receita Federal ali queira fazer algum levantamento de informação. A gente ainda não sabe, porque o pessoal não começou a auditar, mas é possível, tá bom? É isso. Fechou. Pessoal, de novo, acho que se encerraram ali as perguntas. Agradeço demais. Estamos à disposição, tanto nós aqui na Aliança, quanto o pessoal da DSB também. Muito obrigado aí pela atenção e a participação de todos, viu? Um bom dia.